Saudamos a todos os nossos estimados ouvintes, iniciando este culto no lar, em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos a Igreja Luterana Ortodoxa Brasileira da Consolação de Gravataí, Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 630, Centro. Cultos presenciais todos os domingos às 9h30. Como temos a presença restrita nesses cultos, pedimos que se inscrevam. No final daremos o telefone onde poderão se inscrever. Convidamos a todos agora para lermos o Salmo do dia. A corrupção do pecador e a sua redenção é o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? Que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do teu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Estas as palavras do Salmo para este dia. Convidamos a todos para entoarmos o hino. O Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para este dia, lemos em Marcos, no capítulo 7, versículos 1 a 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem nem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas.
interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, uma oferta que eu levo para Deus, então vocês o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. Invalidastes assim a palavra de Deus pela própria tradição de vocês, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Estas as palavras do Santo Evangelho. Com os cristãos em todo o mundo, nós confessamos agora a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convidamos a todos para nós entoarmos o hino que segue. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Venha Cristo me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei nunca, Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Tu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. Graça e paz nos sejam multiplicadas
da parte de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados em Cristo Jesus, há 5 séculos antes da vinda de Cristo, Deus envia o seu profeta e ele já fala em Isaías, no capítulo 29, versículos 11 a 16. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peste, e ele responde: não posso, porque está selado. Então dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo: lê isso, peste, e ele me responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E um portento de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, é coisa feita. Dissesse do seu oleiro: ele não sabe. E então destacamos o que diz o versículo 13. Este povo aproxima-se de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Estimados em Cristo Jesus, em todos os setores da sociedade, nós vivemos uma crise de valores, uma crise ética em nossos dias. Há pais que mandam nos filhos, mas eles mesmos não fazem o que mandam. Há filhos que discutem muito bonito as suas propostas para revolucionar o mundo, mas não conseguem organizar nem o seu quarto. Há exemplos na classe política, então, que nós vemos a toda hora que não conseguem falar uma coisa de valor. Todas as suas palavras são demagógicas, demagogia sem valor. Quão diferente têm sido os discursos em relação à prática deles. É aquilo que, de boca a boca, a voz do povo se fala. A boca fala porque está cheio o coração. E o coração do ser humano está cheio de maldade, como diz Jesus. Tudo procede do coração do homem, todo mal. O profeta Isaías viveu num mundo que não era tão diferente deste nosso momento em que nós vivemos no mundo. Ele também precisou conviver com pessoas que falavam bonito, mas faziam tudo errado, tudo de maneira diferente. Inspirado por Deus, o profeta deixou registrado estas palavras. Essas palavras que o profeta diz são muito claras. Este povo se dirige para mim com a boca, me honra com a boca, me louva com a boca, mas os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me diga onde está o teu coração e eu te direi em quem é o teu Senhor. Isto é uma frase que pode se dizer e com toda certeza. Talvez você esteja pensando em diversas pessoas que vivem assim,
Ou você esteja lembrando de muitas notícias ou cenas vistas por meio dos meios de comunicação, envolvendo pessoas que praticam uma religião e acabam fazendo algo bem diferente daquilo que propagam e daquilo que ensinam. Mas não olhe para fora, para os outros. Olhe para dentro de si. Se formos sinceros, reconheceremos que muitas vezes somos nós, as pessoas boas de teoria, mas que na prática falhamos a todo instante e a todo momento. É por isso que, meus amados, Deus se tornou um de nós em Jesus Cristo. Porque a nossa natureza humana jamais poderia preencher a lacuna que o nosso pecado causou em nós. Ele não veio a este mundo para viver uma vida da boca para fora. Não. Tudo que ele disse, ele fez. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Todas as suas promessas, uma por uma. Ele não apenas fez discursos sobre o amor e perdão, mas ele viveu o amor e perdão. Ele viveu e praticou este amor e perdão com as pessoas. Ele não apenas pediu que as pessoas estendessem a mão, se importassem com os outros e ensinassem sobre a salvação eterna. Não, Jesus fez isso. Jesus viveu uma vida literalmente, como disse alguém que escreveu, da boca para dentro. Ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, o que nos afastava de Deus, o que nos torna pessoas que muitas e muitas vezes só da boca para fora, mas falhamos na prática. Jesus não. Ele foi da boca para dentro. Ele deu a sua vida na cruz, em nosso lugar, para nos perdoar e salvar. Que maravilha! Que Deus nos ilumine a guardar esta verdade sempre em nossos corações. Amém. E o amor de Deus, que supera todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Convido-vos, estimados, para fazermos uma pequena oração. Estimado Deus e Pai, meu nosso Salvador, Espírito Consolador, muito obrigado, Pai, porque não nos amas apenas da boca para fora, mas nos amas de verdade. Deste o teu único Filho Jesus Cristo como exemplo de prática e sacrifício por nós. Queremos, por isso, pedir que tu sempre nos fortaleça com o teu Espírito Santo através de palavras e sacramento, para vivermos no dia a dia praticando a tua palavra. Aumenta a nossa fé. Queremos orar com os lábios e queremos orar também sempre com o coração. Ouve-nos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convidamos a todos para os nossos cultos, domingos presenciais às 9h30,
Se o amigo não tem, ou a amiga não tem o costume de estar presente, pedimos a gentileza de nos inscrever-se pelo telefone 91 357 109, 91 357 109, área 51. Nós temos presenças, mas são presenças limitadas. Desejamos a todos uma abençoada semana com a graça de nosso Deus.